tarde. O Conselho de Ministros, no uso da autorização legislativa da Assembleia da República, aprovou a revisão do Código de Processo dos Tribunais Administrativos e Fiscais, dos Tribunais Administrativos, bem como o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais. No fundo, a autorização legislativa implica a alteração dos dois diplomas. Trata-se de uma revisão, como sabem, uma vez que foi objeto de discussão na Assembleia da República, que visa harmonizar o Código de Processo de Tribunais Administrativos e Fiscais ao novo Código de Processo Civil, bem como considerar a revisão feita ao Código de Procedimento Administrativo em diversos aspectos que se repercutem também no regime do Código de Procedimento, de Processo. O Conselho de Ministros autorizou ainda a Infraestruturas de Portugal a redefinir o âmbito dos trabalhos integrados nos contratos de subconcessão das rodoviárias, e o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações fará de seguida a apresentação das decisões, 6 subconcessões, que ficaram hoje fechadas na sua renegociação. O Conselho de Ministros aprovou também hoje o Estatuto Profissional do Pessoal com Funções Policiais na Polícia de Segurança Pública, e a Sra. Ministra da Administração Interna, a quem darei a palavra de seguida, far-vos-á a apresentação do diploma hoje aprovado no Conselho. Foi também hoje aprovado no Conselho de Ministros um diploma que clarifica o regime de passagem à reserva e reforma dos militares da Guarda Nacional Republicana, que a Sra. Ministra também apresentará aos senhores jornalistas. O Conselho de Ministros aprovou ainda a alteração do regime da criação, estruturação e funcionamento dos agrupamentos dos centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde, favorecendo a descentralização da sua criação para os municípios. Com este diploma hoje aprovado, passa-se a permitir por lei que os próprios municípios que estejam interessados podem avançar para a criação destes agrupamentos, destes centros de saúde. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros a criação de um incentivo a atribuir aos médicos pelo aumento da lista de utentes, os médicos especialistas em medicina geral e familiar, portanto os chamados médicos de família, um incentivo para permitir que o número de utentes coberto por cada médico de família possa aumentar. Trata-se de um mecanismo de adesão voluntária por parte dos médicos, mas com os quais, se houver adesão nas zonas carenciadas que são identificadas no próprio diploma e que se desenvolvem pela zona do Algarve, do Alentejo Litoral, da zona da Grande Lisboa, mas fundamentalmente na zona oeste e norte da Grande Lisboa, bem como do Pinhal Litoral, são as zonas mais carenciadas que neste momento com médicos de família. Se houver uma adesão voluntária da globalidade dos médicos a este incentivo, prevemos que possa haver mais cerca de 200 mil cidadãos que passem a beneficiar de médicos de família só com esta medida hoje aprovada. Foi também aprovado um diploma no Conselho de Ministros que estabelece o regime jurídico aplicável à classificação e gestão das águas marinhas protegidas, na sequência da legislação anteriormente já aprovada pelo Governo, com a autorização da Assembleia da República, sobre o regime de gestão dos meios marinhos. O Conselho de Ministros aprovou ainda a atribuição ao Instituto de Registro e Notariado das funções relativas à emissão, renovação e portabilidade em Portugal do identificador designado por Legal Entity Identifier, que se trata de uma recomendação feita pelo G20 ao Conselho de Estabilidade Financeira a nível europeu e que, no fundo, o que prevê é, no âmbito do combate ao branqueamento de capitais, a criação de um código de definição das entidades que realizam transferências financeiras que possa ser internacionalmente reconhecido e, como tal, possa favorecer o controle mais apertado e a fiscalização das transferências de capitais e o combate ao branqueamento de capitais. Fica a entidade nacional portuguesa que fica responsável pela emissão e portabilidade deste código que é atribuído às entidades que operem transferências financeiras será o Instituto de Registro e Notariado, que, como sabem, em Portugal já é quem faz o Registro Nacional das Pessoas Coletivas. O Conselho de Ministros aprovou também as regras de organização e funcionamento da rede operacional de serviços partilhados de tecnologias de informação e comunicação da administração pública. Trata-se de uma rede que será gerida pela ESPAP, pela Entidade de Serviços Partilhados da Administração,
e que constitui uma instância operacional na prossecução da estratégia das tecnologias de informação e comunicação no âmbito da administração pública, com o intuito de reduzir custos e otimizar recursos. O Conselho de Ministros aprovou ainda uma alteração à orgânica neste caso não é alteração, aprovou mesmo a orgânica do Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção, o chamado IMPIC, que é herdeiro do anterior INSI e que sucede nas atribuições ao anterior INSI e que tem por missão regular e fiscalizar o setor da construção e do imobiliário. Foi ainda aprovado hoje pelo Conselho de Ministros uma alteração orgânica, aqui sim uma alteração, à orgânica da Administração Central do Sistema de Saúde, redefinindo as suas atribuições no sentido de a dotar de meios e de competências para controle de faturas e fiscalização do funcionamento de contas dentro do Serviço Nacional de Saúde. O Conselho de Ministros aprovou ainda uma alteração ao Regulamento do Fundo de Intervenção Ambiental, estabelecendo condições de aplicação das receitas da taxa de gestão de resíduos que lhe são consignadas, prevendo-se um procedimento de seleção de candidaturas para financiamento das atividades neste âmbito. Foi ainda aprovado pelo Conselho de Ministros a criação de zonas de proteção especial do Cabo Raso e de Aveiro-Nazaré, bem como a alteração dos limites das zonas já existentes de proteção especial do Cabo Especial e da costa sudoeste, no sentido de acordo com orientações europeias, reforçar a conservação de uma espécie de ave que está em risco, uma ave europeia, a pardela das Baleares, que é uma espécie que está em risco crítico e que, de acordo com as diretivas internacionais, nomeadamente a diretiva Aves, carece de alguma proteção especial da parte portuguesa, uma vez que é uma ave que passa pela costa portuguesa nas suas migrações. O Conselho de Ministros aprovou ainda a alteração da denominação da carreira florestal do quadro pessoal civil da Guarda Nacional Republicana, que passa a designar-se carreira de guarda florestal, que, como sabe, é uma matéria que foi integrado do antigo Instituto de Conservação da Natureza, passou aqui há uns anos para a Guarda Nacional Republicana. Trata-se de uma carreira civil e não de uma carreira militar, e procede-se agora, na sequência da negociação sindical, procede-se agora à aprovação do estatuto desta carreira. Referir-vos ainda, por último, que o Conselho de Ministros decidiu propor ao Conselho da Europa a designação dos novos membros para a Câmara das Regiões do Congresso dos Poderes Locais e Regionais do Conselho da Europa, em representação da Região Autónoma da Madeira, na sequência da posse do novo Governo Regional e da eleição da nova Assembleia Legislativa Regional. Os novos membros são o Presidente do Governo Regional, o Dr. Miguel Albuquerque, e, como membro suplente, a Sra. Secretária Regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais, Dra. Rubina Leal Vargas. Eu peço então à Sra. Ministra da Administração Interna para vos fazer a apresentação do diploma hoje aprovado relativo ao Estatuto da Polícia de Segurança Pública. Muito obrigada. Relativamente a este Estatuto da Polícia de Segurança Pública, eu quero começar por dizer que no seu programa o Governo assume como uma prioridade de primeira linha da sua ação a adoção de políticas e de medidas concretas que contribuam para fazer de Portugal um país mais seguro, com o objetivo de reforçar a autoridade do Estado e a eficácia e o prestígio das forças de segurança, reconhecendo que este é um domínio em que o investimento apresenta, tanto a curto como a médio como a longo prazo, vantagens e benefícios exponenciais. A eficácia e o prestígio das forças de segurança está dependente naturalmente da previsão e concretização de medidas adequadas a responder cabalmente às exigências atuais relacionadas com o desempenho da sua missão, e através do presente diploma pretende-se criar mecanismos e fornecer instrumentos que permitam garantir aos polícias condições adequadas no desempenho das suas funções.
Por seu turno, a realidade existente demonstra que o regime previsto no atual Estatuto, no Estatuto em vigor, reclama uma revisão que possibilite prever a regulamentação de diversas matérias. Na verdade, considerando as alterações legislativas aplicáveis aos funcionários que exercem funções públicas, de cujo âmbito os polícias se encontram excluídos, tornava-se necessário rever o atual diploma estatutário no sentido de prever o regime jurídico próprio aplicável aos polícias. Por tudo isto foram identificadas questões-chave em matérias como horário de trabalho, revisão salarial, passagem automática à pré-aposentação e respectivas condições, entre outras matérias, e foram alinhadas as soluções possíveis de levar à mesa das negociações. E partindo desta base e no sentido de materializar os objetivos que acabei de referir, foi assumido como propósito do presente diploma proceder à valorização da carreira dos polícias e à salvaguarda das suas especificidades, acautelando a sua compatibilização com o atual contexto legal. Assim, são criadas duas novas categorias, uma na carreira de agente, outra na carreira de chefe, permitindo que os polícias com mais experiência possam desempenhar funções de supervisão e assessoria. Procede-se também à alteração dos tempos mínimos de antiguidade como condição de promoção, tendo em vista prever uma adequada projeção das carreiras na carreira dos polícias. Consagra-se também no presente diploma o mecanismo de passagem automática à situação de pré-aposentação, desde que, reunidos os requisitos previstos estatutariamente para o efeito, o que será concretizado, esta passagem automática à situação de pré-aposentação, através do reforço e renovação de efetivos por meio da abertura de concursos regulares de ingresso na Polícia de Segurança Pública, em cumprimento também de um dos propósitos gizados no programa do Governo. Tendo em vista valorizar o papel e o estatuto da PSP e assegurar que as funções dos polícias são desempenhadas de forma adequada, é fixado um número mínimo de horas de formação a frequentar por todos os polícias, procurando-se assim, desta forma, assegurar que, em relação a matérias relevantes para o desempenho da sua função, todos os polícias recebam anualmente formação atualizada e que seja adequada à categoria em que se encontra. No que respeita ao apoio jurídico, esclarece que os polícias gozam desse direito ao apoio jurídico em virtude de factos praticados no exercício das suas funções ou por causa delas. Também o regime de uso e porte de arma sofreu algumas alterações, tendo em vista adequar a previsão à realidade e à concreta situação do polícia, portanto, no ativo, na pré-aposentação ou na aposentação. Foram cumpridos todos os procedimentos previstos no sentido de se terem realizado todas as audições obrigatórias aos sindicatos e associações sindicais do pessoal com funções policiais na Polícia de Segurança Pública. E cabe ainda uma palavra para sublinhar e enaltecer o importante papel desempenhado por todos aqueles que contribuíram com o seu trabalho de uma forma positiva e empenhada para alcançar um conjunto de soluções possíveis que, num equilíbrio globalmente positivo, se traduzem neste Estatuto
do pessoal com funções policiais na Polícia de Segurança Pública. Foi ainda aprovado neste Conselho de Ministros um decreto-lei que clarifica os regimes transitórios de passagem à situação de reserva e de reforma aplicáveis aos militares da Guarda Nacional Republicana, prevendo-se que a aplicação das regras transitórias tem lugar nos mesmos termos para os militares da Guarda Nacional Republicana e das Forças Armadas. Procede-se ainda à harmonização do regime transitório previsto de passagem à reserva e à reforma em relação ao regime recentemente aprovado para as Forças Armadas. E eu queria destacar que com a aprovação deste diploma vai acabar-se com uma situação que gerava situações de desigualdade entre o tratamento dado aos militares da GNR e aos militares das Forças Armadas, numa matéria cujo tratamento sempre se pretendeu que fosse uniforme. Este diploma prevê ainda que a Caixa Geral de Aposentações proceda oficiosamente à revisão da pensão de reforma dos militares da GNR que se encontrem na situação de reforma à data da entrada em vigor deste diploma, corrigindo-se assim uma situação de injustiça relativa entre os militares da GNR e os militares das Forças Armadas. Era isto, para já. Obrigado, Sr. Ministro. Eu peço ao Sr. Secretário de Estado que nos faça então a apresentação dos diplomas hoje aprovados relativos às subconcessões rodoviárias. Muito obrigado, Sr. Ministro. Bom dia a todos. De facto, como já tínhamos antecipado, depois de concluído o processo de negociação das concessões que vulgarmente são conhecidas como a ESCUT, as concessões diretas do Estado, contávamos em agosto concluir substancialmente o processo de negociação das subconcessões, aquelas que são geridas pela ex-Estradas de Portugal, atual Infraestruturas de Portugal, mas que representam, ainda assim, encargos elevados para os contribuintes e que importava terminar. Este processo termina hoje, mas começou já há muito tempo. Desde 2011, quando chegámos ao Governo, preparámos um conjunto de obras para fazer uma avaliação daquelas que eram importantes continuar ou aquelas que, podendo ser importantes no contexto regional, traziam um encargo excessivo para as contas públicas e, portanto, para os contribuintes. Fizemos-lo em 2011 e em 2012 assinámos um conjunto de memorandos de entendimento com as subconcessionárias no sentido de dizer essa obra, aquela que foi considerada que não cumpria os critérios de custo-benefício, é para parar, é para ser eliminada e, desse ponto de vista, terminar ali o conjunto de encargos que o Estado teria se a obra tivesse continuado. Posteriormente a isso, nomeámos um conjunto de comissões de negociação que, na prática, fizeram com que tivéssemos chegado ao desfecho de hoje e que passa pela negociação final de 6 subconcessões que eu passava a enunciar. As subconcessões são as seguintes. Peço desculpa, só à procura do documento. As subconcessões são as seguintes. Subconcessão do Baixo Tejo, com uma poupança de 202 milhões de euros. Subconcessão do Litoral Oeste, com uma poupança de 208 milhões de euros. Subconcessão do Douro Interior, com uma poupança de 316 milhões de euros. Subconcessão do Algarve Litoral, uma poupança de 460 milhões de euros. Subconcessão do Baixo Alentejo, com uma poupança de 1.039 milhões de euros,
e, por fim, a subconcessão do Pinhal Interior com uma poupança de 1.308 milhões de euros face àquilo que estava contratado. Este conjunto de 6 subconcessões tem, por isso, no somatório destes números que acabei de vos transmitir, uma poupança global de 3.533 milhões de euros. Esta poupança soma à poupança já conseguida com os processos que eu vos referi há pouco, as execute. Como sabem, nós tínhamos um objetivo global de poupança de pelo menos 7.200 milhões de euros. Até à decisão de hoje, estavam conseguidos 3.822, com o processo que até agora tinha sido aprovado. Com a decisão de hoje, nós elevamos as poupanças para um total de 7.353 milhões de euros, ou seja, 153 milhões acima do objetivo que desde 2012 tínhamos apontado como objetivo para poupança. Isto significa que, na prática, as decisões que começaram em 2011 e que têm agora o seu epílogo permitem aos contribuintes já ter poupado em 2012, 2013 e 2014 montantes significativos, porque apesar de nós estarmos agora a tomar as decisões finais, os efeitos da poupança já se fazem sentir desde 2012, mas sobretudo terem a certeza de que os processos não são reversíveis, que já têm todas as aprovações necessárias por parte do Governo e que, portanto, estas poupanças são definitivas. E agora compete à Infraestruturas de Portugal, com as resoluções do Conselho de Ministros que hoje aprovamos, proceder à assinatura dos contratos e à sua remessa para o Tribunal de Contas, para que aí sim está finalizado o processo administrativo associado a esta poupança. Mas do ponto de vista do Governo, o trabalho está feito, os resultados são estes, estamos a prestar contas em nome da poupança para os contribuintes e da consolidação das contas públicas no passado e para os próximos anos. Muito obrigado. Ficamos à vossa disposição. Aproveitando o Conselho de Ministros, pergunto o que é que o Governo português está a preparar ou não, enquanto país pertencente a esta dita União Europeia Solidária, para acolhimento aos ditos refugiados desta situação inacreditável que está a acontecer na Macedónia e na Grécia, talvez sem precedentes só, ou com precedentes, sem precedentes, mas só com contornos similares, talvez na Segunda Guerra Mundial. Pergunto, já que estamos em direto, o que é que o Governo português está a preparar? Fala-se na recepção de 1.500 imigrantes, é um número correto? O que é que o Governo prepara? O número anda à volta disso, de facto. Não posso dar um número preciso, porque, como sabe, as instâncias europeias não têm a decisão. Recapitulando um pouco, a decisão, como já foi aqui conversado mais que uma vez, é uma decisão que tem que ser tomada a nível europeu. Portugal tem estado na primeira linha da solidariedade relativamente às decisões que têm que ser tomadas no plano europeu. O número que caberá a Portugal, de acordo com aquelas que forem as decisões europeias, é um número que vier a ser decidido exatamente no contexto dessa repartição a nível europeu do esforço que cada um dos países, do ponto de vista solidário, fará para acolher esta tragédia humanitária que, de facto, tem assumido contornos inacreditáveis e que convoca à solidariedade de todos os povos europeus e seguramente também de Portugal, que estará sempre na primeira linha dessa mesma solidariedade. Está decidido a adesão plena da parte portuguesa a essas decisões de solidariedade europeia. Está a ser veiculado, Sr. Ministro, se me permite, 1.500 para quem? Para Portugal? Para o acolhimento em Portugal de 1.500 pessoas? Homens, mulheres, crianças? Como eu lhe referi, o número de acolhimento, de abertura por parte de Portugal em termos de acolhimento, andará em torno, não se diferenciará muito desse valor. Não lhe posso dizer com rigor se será 1.530, se será 1.570, se será 1.600. É essa precisão que eu não lhe posso fazer. Da parte das autoridades, era aí que eu ia chegar agora, que foi a sua pergunta. Da parte das autoridades portuguesas, o trabalho tem vindo a ser feito. Como se recorda, ainda no último Conselho de Ministros foi aprovado uma estratégia para auxílio humanitário, não apenas para a cooperação, portanto no exterior do país, como também, obviamente, na componente de acolhimento, porque isso também faz parte
da estratégia humanitária. Há vários ministérios que estão envolvidos nesta matéria, de acordo com a decisão do Conselho de Ministros da última, não foi na última semana, foi há 15 dias, o último Conselho de Ministros. Os ministérios envolvidos são, particularmente, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, desde logo, o Ministério da Defesa Nacional, o Ministério da Administração Interna, o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Social. Portanto, os trabalhos estão a ser desenvolvidos. Não lhe posso adiantar nada de muito particular relativamente a isso no dia de hoje, uma vez que isso não foi matéria que tenha estado hoje a ser objeto de uma qualquer decisão concreta no Conselho de Ministros. Muito obrigada pela sua pergunta. Relativamente aos oficiais da PSP que referiu, estão no pleno uso dos seus direitos. Portanto, isso é qualquer coisa que deve ser entendido com toda a naturalidade. O que eu posso dizer relativamente ao Estatuto da Polícia de Segurança Pública é que ele traduz um conjunto de soluções possíveis que se conseguiram alcançar e cujo objetivo é pretender melhorar as condições em que os polícias desenvolvem a sua atividade profissional. Portanto, este é um estatuto que traz vantagens para os polícias, facultando-lhes, permitindo-lhes melhores condições para o exercício da sua missão, mas é um estatuto que é muito importante para as pessoas, para a população em geral. O Governo está a dar um sinal muito forte à população de que está empenhado na eficácia e no prestígio da Polícia de Segurança Pública. E com este diploma que prevê um regime jurídico próprio aplicável às polícias, ganha sobretudo o país e ganha a segurança do país. Só foi possível agora com 4 anos de espera. Para sanar os ânimos, não lhe faço mais qualquer pergunta. O processo negocial foi desencadeado. É um processo que leva o seu tempo, que foi concluído com êxito e a que seguiu um processo legislativo que também leva o tempo que leva e, portanto, este é o momento em que o Estatuto está a ser aprovado e, repito, é um momento em que a população portuguesa se pode regozijar, pode ficar satisfeita porque pode contar com melhores condições de exercício da sua função para os polícias e isso é bom para a segurança do país. Gostava de saber, em primeiro lugar, se nos pode dar alguns dados concretos sobre a aprovação do Estatuto do PSP, os moldes em que ele foi aprovado, nomeadamente foi aprovado nos termos do memorando assinado com as organizações sindicais e alguns pormenores, por exemplo, o número de horas semanais de trabalho, o número de dias de férias, as questões de que falou do uso e porte de arma que foram alteradas, em que termos é que elas foram alteradas. Gostaria também de saber porque é que não foi aprovado o Estatuto da GNR,
se ainda vai ser aprovado até ao final das funções deste governo, e gostava por fim de saber se aquilo que tem sido sistematicamente referido sobre a pressão dos militares relativamente ao estatuto da GNR se confirma isso. Relativamente ao estatuto da GNR, começaria por aí. Eu gostava de dizer que logo que foi possível foi desencadeado o processo com vista à análise e à revisão desse estatuto. Portanto, foi desencadeado o processo com a preparação de uma proposta inicial, com a apresentação dessa proposta inicial, com a discussão dessa proposta com as associações sindicais, o que ocorreu em julho passado, e depois a proposta foi enviada para processo legislativo, e isto significa que, como acontece com todos os projetos de diploma, também este foi enviado à Presidência do Conselho de Ministros, que por sua vez, também como é natural, o colocou em circulação por todos os ministérios para discussão. Durante este processo legislativo surgiram algumas questões. Esse processo legislativo ainda não foi concluído no âmbito do Conselho de Ministros, e portanto nesse contexto o Governo, como eu salientei há pouco na minha apresentação inicial, quis aprovar um decreto-lei relativo à clarificação dos regimes transitórios de passagem à situação de reserva e de reforma, que quis acabar com situações de desigualdade e situações de injustiça relativa entre os militares da GNR e das Forças Armadas. E, portanto, este o estado da questão. Quanto ao estatuto da... Sim. Será aprovado até ao final de funções deste governo esse estatuto? O processo legislativo neste momento não tem condições para se concluir. Isso é um facto. Relativamente ao estatuto da PSP, ele foi aprovado e, respondendo à sua pergunta, fundamentalmente, na essência, exatamente como foi o resultado da negociação feita com os sindicatos e, portanto, também referindo-me a alguns aspectos concretos que, aliás, já tinha evidenciado. O horário de trabalho é um horário de 36 horas semanais para todo o pessoal com funções policiais. E destacava também a passagem automática à pré-aposentação, também um aspecto que é importante, a valorização das carreiras com a criação de duas novas categorias, como disse, uma na carreira de agência e outra na carreira de chefes. Enfim, há uma série de aspectos que, como eu disse, no global, em termos gerais, valorizam a função policial. Em relação àqueles dois aspectos, Sra. Ministra, o número de dias de férias e o uso de porte de arma, podia esclarecer melhor? E também já agora em relação a esta questão da pré-aposentação, em que termos é que isso é feito?
Relativamente à pré-apresentação, à passagem automática para a pré-apresentação, no fundo, relativamente a esse ponto, eu queria, aliás, começar por esclarecer um aspecto. É que essa passagem automática para a pré-apresentação não significa de modo nenhum uma redução de efetivos. Isso é algo que nunca esteve no nosso horizonte, é algo que iria, aliás, contra aquilo que é também o programa do Governo, e é algo que também a população nunca entenderia. E que iria contra exatamente aquilo que eu há pouco disse, é que este estatuto e a aprovação deste estatuto significa mais segurança para as populações. Relativamente a esse ponto em concreto, nós elaboramos um plano de transição que permite exatamente que essa passagem à pré-apresentação automática se faça satisfazendo dois aspectos. Por um lado, essa possibilidade que é dada aos polícias, e por outro lado a salvaguarda da segurança das pessoas com a manutenção dos efetivos policiais. Relativamente ao uso e porte de arma, como disse, esclareceram-se aspectos relativos ao uso e porte de arma nas várias situações em que os polícias se encontram, num regime que é, posso dizer assim, em tudo igual àquele que está em vigor agora para as Forças Armadas, com o diploma que foi recentemente aprovado para as Forças Armadas. Mas pode dizer, Sra. Ministra? Sim. Se me permite, só para complementar a resposta da Sra. Ministra relativamente ao Estatuto da GNR, lembrar aos senhores jornalistas que existe em Portugal um sistema dual das forças de segurança. Temos a Polícia de Segurança Pública, que é uma força de natureza civil, e temos a Guarda Nacional Republicana, que é uma força militar. E como força militar que está sujeita à condição militar. Naturalmente que, tendo havido a reforma do Estatuto dos Militares das Forças Armadas no início deste ano, portanto foi feita recentemente a reforma, a revisão do ENFAR, o Estatuto dos Militares das Forças Armadas, há uma articulação necessária que é preciso ser feita, uma vez que os militares da GNR não só são militares, como estão sujeitos também à condição militar. Essa articulação é uma articulação que tem que ser feita ainda, e estando o Governo no final das suas funções, entendemos que, independentemente do trabalho estar basicamente trabalhado como foi feito, como foi referido pela Sra. Ministra da Administração Interna, depois de terem sido ouvidas e ter havido um diálogo bastante construtivo com as associações socioprofissionais da Guarda, é uma matéria que terá que ser resolvida mais para a frente. A Sra. Ministra e a Sra. Ministra acabaram, a Sra. Ministra antes, a Sra. Ministra agora acabou de pegar na questão do Estatuto da GNR, invocando que são militares e, portanto, também terão que estar sujeitos ao Estatuto Militar. No entanto, ficou por esclarecer uma coisa que foi perguntada por duas vezes aqui, se é efetivamente há pressões da parte dos militares para que este Estatuto da GNR ainda fique, digamos assim, em stand-by. E era isso que gostávamos, se possível, de ver respondido. Obrigada. No Estatuto dos Militares da Guarda Nacional Republicana há matérias que também interessam às Forças Armadas. De qualquer maneira, acrescentava só já agora que pressões é nas canalizações, aí é que há pressão, porque esse tipo de linguagem é uma linguagem que é feita no plano político, não é feito, não me parece próprio no tratamento de assuntos institucionais.
O que há é uma articulação, eu não disse que era vossa, foi verbalizado por si na questão que me colocou. O que há, naturalmente, como eu referi, é a necessidade de uma articulação, atendendo à sujeição à condição militar, a necessidade de articulação entre aquilo que foi recentemente a revisão do Estatuto dos Militares das Forças Armadas e aquilo que tem que ser a revisão do Estatuto dos Militares da Guarda Nacional Republicana. A Sra. Ministra também referiu já hoje que o Conselho de Ministros, em qualquer caso, por exemplo, na matéria de passagem à reserva e reforma, fez questão de, desde já, deixar corrigida uma injustiça que havia, exatamente por haver um tratamento diferenciado, que do nosso ponto de vista, como disse a Sra. Ministra, gera situações de injustiça relativa que não são aceitáveis. E, portanto, a alteração que se fez hoje é uma alteração no sentido de adequar exatamente aquele que é o Estatuto, o regime de passagem à reforma e reserva dos militares da Guarda Nacional Republicana, àquilo que foi recentemente estipulado e clarificado também no Estatuto dos Militares das Forças Armadas. Trata-se, portanto, de uma questão de coerência no tratamento destas questões. Uma coisa é o pessoal civil, a Força Civil, que é a Polícia de Segurança Pública, outra coisa é a condição militar, a que estão sujeitos os militares da Guarda Nacional Republicana. A questão dos estatutos, nomeadamente da GNR, o Governo, este processo, tanto quanto julgo saber, começou há cerca de 4 anos, este processo de discussão em torno do Estatuto. O Governo tinha aprovado, tinha dito que aprovava este diploma até ao final do ano passado, isso acabou por não acontecer, depois acabou por dizer que esse diploma seria aprovado em junho, ou melhor, em julho, e isso também acabou por não acontecer. A Sra. Ministra teve a oportunidade de dizer que durante o mês de agosto, até ao final do mês de agosto, o Estatuto Profissional da GNR seria aprovado, e a questão é a seguinte: o Governo não sente que está a dar razão de alguma forma à GNR nesta onda de indignação e estes protestos que vão acontecer em plena campanha eleitoral? O que as associações socioprofissionais da GNR tornaram público foi que a razão do seu protesto é a não aprovação do Estatuto, e anunciaram publicamente essas reações. Não tenho mais nada a dizer. Não acha que está em causa uma questão de credibilidade? Eu aprovar isto hoje neste último Conselho de Ministros e acabou por não acontecer. Aquilo que eu já disse e que vou repetir é que durante o processo legislativo surgiram dificuldades que não foi possível ultrapassar, e esse processo legislativo não pôde ser concluído no âmbito do Conselho de Ministros. Boa tarde, Marina de Castro, da Antena 1. Eu perguntava ao Sr. Secretário de Estado dos Transportes, que referiu há pouco que da parte do Governo relativamente a esta renegociação está tudo feito, e que agora é com a Infraestruturas de Portugal e com o Tribunal de Contas, se não tem ainda assim uma expectativa da data em que estes novos contratos possam ser assinados. E perguntava-lhe também, no rescaldo do anúncio feito esta semana, de que a subconcessão da Metro do Porto e dos STCP seria feita, ou será feita por ajuste direto. Esse anúncio já foi alvo de várias críticas, inclusive aos autarcas tanto do Porto como de Gaia, pelo menos o de Gaia deu a entender até que poderia haver já um candidato escolhido, lançou pelo menos essa a suspeita, e sugeriu a admissão dos conselhos de administração destas duas empresas. Pergunto-lhe como é que reage a essas críticas, e já agora aproveitava também para perguntar ao Sr. Ministro Marcos Guedes se o Governo não está preocupado pelo facto de faltarem poucos dias para acabar o mês de agosto e de uma eventual suspensão da venda do novo banco ainda este mês possa ter impacto no déficit do ano passado.
Obrigada. Eu posso responder já à minha questão, porque penso que é de resposta mais rápida. Já falámos várias vezes aqui nestes briefings sobre a questão da venda do novo banco. Não é um processo que esteja a ser pilotado, dirigido, organizado pelo Governo. É um processo que corre sobre a responsabilidade do supervisor do Banco de Portugal. É um processo, portanto, que não é ao Governo que cabe pronunciar-se definitivamente sobre a matéria. Pergunta-me se existe da parte do Governo alguma preocupação sobre o impacto que isto pode ter no déficit nacional. Como sabe, essa questão do impacto da questão no déficit é uma questão que ainda não está totalmente clarificada. Ou seja, Portugal, o mecanismo de resolução é um mecanismo europeu, é um regime definido por diretivas comunitárias. Acontece que Portugal é o primeiro país em que aconteceu um caso concreto de resolução bancária à luz das novas regras que estão definidas pela Europa. E precisamente por estas regras serem novas, há algumas dúvidas, ou pelo menos há opiniões diferentes, sobre como contabilizar ou como considerar, em termos de contas públicas, os mecanismos de resolução que porventura possam ser utilizados. No caso nacional, como sabe, a resolução é feita através do Fundo de Resolução. O Fundo de Resolução esse também é uma criação recente das regras europeias e, por ser uma criação recente, não está dotado ainda de meios financeiros suficientes para acorrer a uma situação de resolução como aquela que aconteceu no Banco Espírito Santo. Por essa razão, o mecanismo que foi decidido na altura, faz agora um ano, cerca de um ano, foi o de um empréstimo da República ao Fundo de Resolução, empréstimo esse que terá que ser pago pelo próprio Fundo de Resolução. Como é que isso será considerado para efeitos de déficit ou não? É uma matéria que depende das instâncias, em primeira linha das instâncias europeias, nomeadamente as regras que forem definidas pelo Eurostat, porque serão essas regras que serão as regras que contam e que serão depois aplicadas pela própria entidade nacional, que é o Instituto Nacional de Estatística, na consideração dos valores do déficit. Portanto, o que eu lhe posso dizer sobre essa matéria é que, ponto 1, relativamente à alienação do banco propriamente dito, é uma matéria que corre sobre a responsabilidade do Banco de Portugal e, portanto, quaisquer dados concretos sobre o timing, o calendário de conclusão desse processo terá que ser perguntado ao próprio Banco de Portugal. Relativamente à sua segunda questão, que é o impacto que isso poderá ou não ter, não vale a pena estarmos a traçar cenários quando há ainda tantas interrogações, nomeadamente, mesmo do ponto de vista técnico, sobre a forma como isso vai ser ou não considerado pelas instâncias europeias relativamente ao processo de resolução do Banco Espírito Santo. Muito obrigado relativo às perguntas que fiz. A primeira sobre as PPP. Eu não queria estar a apontar um calendário de um processo que o Governo diretamente não controla. Quando nós delegamos competências nas empresas e lhes damos autonomia de gestão, elas conduzem estes processos. O que sei é que, na prática, independentemente do dia ou do mês em que os contratos são assinados, isso não representa nenhum prejuízo em termos de poupança para os contribuintes. Porque a poupança de 2015 já estava prevista no orçamento e materializou-se, como 14, como 2013, como 2012, e assim será para os anos seguintes. É óbvio que gostaríamos que os contratos fossem assinados o mais breve possível, mas na prática, no concreto, naquilo que interessa às pessoas, a poupança já está a ser conseguida na execução orçamental de 2015 e dos anos anteriores, pelo que não temos uma enorme preocupação relativamente à conclusão formal do processo. Relativamente à questão que coloca da Metro do Porto e da STCP, eu pegava um pouco no argumento que até introduzi no caso das PPP para o recuperar aqui. O facto de haver decisões que são tomadas agora pode fazer crer àqueles que estão mais distraídos ou que são a nossa oposição política ou que já têm má vontade relativamente aos processos, pode fazer crer que os processos começam agora. Ora, o processo de subconcessão a terceiras entidades da Metro do Porto e da STCP não começou agora. A decisão política deste Governo, a primeira decisão foi tomada em 2011, é quando a aprovação do Plano Estratégico de Transportes, que já previa para o fim da legislatura a abertura a privados, nomeadamente a STCP, e a continuação da subconcessão a privados da Metro do Porto, e esta decisão tomada pelos Conselhos de Administração na semana passada vem na sequência de um concurso público
internacional que teve o desfecho que todas as senhoras e senhores jornalistas conhecem. Esse concurso público internacional foi lançado no dia 8 de agosto de 2014. A apresentação de propostas aconteceu no dia 30 de dezembro do mesmo ano. Foram apresentadas 2 propostas, das quais apenas uma foi considerada válida pelo júri. Essas propostas tiveram o desfecho que também é conhecido. Foi possível assinar um contrato na Metro do Porto, mas na STCP o mesmo concessionário falhou nas obrigações que tinha, nomeadamente na entrega da caução que contragarantia as obrigações desse contrato. E o Governo entendeu, deu orientações às empresas para que uma entidade que falha um contrato não fique com o outro contrato. E, portanto, revogou, a Metro do Porto, revogou o contrato que tinha assinado anteriormente. Pela lei, o que está previsto é que a seguir se entre num processo negocial por convite. E foi isso que a Metro do Porto e a STCP fizeram. Após aprovação nos respectivos conselhos de administração, convidaram 24 entidades, as mesmas que estavam envolvidas no concurso público internacional, convidaram-nas a apresentar proposta. Ora, a proposta a apresentar tem o mesmo caderno de encargos, eu repito, o mesmo caderno de encargos, os mesmos documentos que estavam no concurso público internacional e que era conhecido desde 8 de agosto de 2014. Portanto, as entidades que foram convidadas estão a trabalhar neste processo desde 8 de agosto de 2014. E dou apenas uma informação final porque ela é importante. Não apenas a poupança que está prevista no concurso público internacional e que agora tem este processo de negociação por convite, são 120 milhões de euros pelo menos nos próximos 10 anos, no conjunto dos contratos de subconcessão da Metro do Porto e da STCP. E eu recordo que nem a nossa oposição política contesta este valor. Este valor de poupança é importante para os contribuintes que não querem pagar mais impostos, querem ver os impostos reduzidos. E depois, isto surge na sequência da aprovação de um contrato de serviço público que já tem o visto do Tribunal de Contas desde 19 de dezembro de 2014. Ou seja, em dezembro de 2014, o Tribunal de Contas aprovou o contrato de serviço público com a Metro do Porto e com a STCP com um pressuposto: que não haja despesa para o Estado, quer dizer, que não haja indemnizações compensatórias que foram pagas durante décadas no país e que este Governo eliminou. Na prática, nós não podemos pagá-las agora e para o futuro. E a única forma de assegurar perenidade nessa poupança é conseguindo uma relação estável entre o parceiro público e o parceiro privado. Mas eu repito, o processo não começa hoje, tem mais de 12 meses de maturação, desde 8 de agosto de 2014, os documentos são os mesmos, a poupança que queremos é a mesma, o investimento que queremos em autocarros na STCP é o mesmo, toda a frota será renovada, o Estado não tem condições para garantir investimento em frota nos autocarros, seja em Lisboa, seja no Porto, e essa responsabilidade é transferida para o parceiro privado que ganhar este procedimento negocial, e nós estamos, obviamente, comprometidos com essa poupança e temos de dar condições às empresas para que elas a materializem. E eu sublinho isto, da mesma forma que nas infraestruturas de Portugal eles têm autonomia administrativa e financeira para poder tomar as decisões, nós aqui criamos as condições para que as empresas possam decidir, mas o procedimento é gerido, é levado ao nível das empresas sem qualquer interferência por parte do Governo. Muito obrigado. Novamente, eu gostava de saber ainda em relação aos estatutos da GNR e da PSP. A senhora Ministra disse aqui, em relação ao da GNR, que surgiram dificuldades durante o processo legislativo que não foi possível ultrapassar. Eu gostaria de saber se pode explicitar melhor quais foram essas dificuldades, nomeadamente se isso teve alguma coisa a ver com a possível saída dos generais do Exército da GNR até 2017 ou não. E, por outro lado, gostaria de saber, em relação ao Estatuto da PSP, o que é que esteve consignado, o que é que ficou consignado no memorando que não foi possível, afinal, se é que há alguma coisa, verter para o respectivo Estatuto. E voltava à questão
que acho que não ficou bem clara, quer do número de dias de férias da PSP, quer em relação ao porte de arma, que fiquei sem perceber o que é que muda na utilização das armas por parte dos agentes da PSP. Muito bem. Relativamente à sua primeira questão, às dificuldades, eu diria que há sempre diversos pontos de vista para olhar a mesma realidade, diferentes maneiras de olhar para a mesma coisa. E repetia aquilo que já disse há pouco: no Estatuto da GNR há matérias que também interessam às Forças Armadas. Relativamente à PSP, também repito aquilo que disse já. No fundamental, o Estatuto da PSP consagra as soluções a que se chegou em sede de negociação sindical. Isto que fique absolutamente claro. Quanto ao uso e porte de arma, enfim, eu não ia entrar aqui em detalhes, mas aquilo que posso dizer é que fica absolutamente excluído que possam ser detidas armas ilegais em qualquer situação. E este é que é o ponto fundamental. Portanto, julgo que quanto às férias, é o regime normal dos 22 dias de férias que estão consagrados. Antena 1 novamente. Uma pergunta muito rápida. Gostaria de pedir aqui algumas informações sobre o ponto 6. Que tipo de incentivo é que foi criado para estes médicos especialistas que exerçam funções em zonas qualificadas como carenciadas, e se esta qualificação já está feita ou se é um trabalho das zonas, de que zonas é que são carenciadas, se é um trabalho que já está feito, uma qualificação que já está feita ou que vai ainda ser desenvolvida? Obrigado. Obrigado pelas questões. Eu, quanto às zonas carenciadas, eu penso que há bocado tinha dado, mas repito, as zonas que estão identificadas como as zonas mais carenciadas, que são a zona do Algarve, a zona do litoral alentejano, na zona de Lisboa, basicamente os concelhos do lado oeste e do lado norte, portanto Loures, Amadora, Sintra, Cascais, e depois o litoral, a chamada beira litoral, ou eu penso que chama-se litoral centro. Acho que é essa a terminologia que é utilizada, que são as zonas onde, como sabe, vale a pena aqui recordar um pouco a situação. Neste momento existe uma cobertura de médicos de família no país, a mais alta de sempre até ao momento, que é de cerca de 88,3% da população, ou seja, só há 11,7% da população portuguesa que ainda está sem médico de família. Portanto, houve uma evolução muito grande nos últimos 4 anos relativamente a esta cobertura. Mas essa não cobertura não se distribui de uma forma uniforme em todo o país. Por exemplo, para lhe dar um número que eu sei de cor, na região norte a falta de cobertura não chega a 4% da população, enquanto na zona da Grande Lisboa, na chamada Zona de Lisboa, atinge um pouco mais do que 20%. E é por isso é que existem zonas que estão digamos que classificadas ou qualificadas como zonas especialmente carenciadas, e outras não, e portanto este mecanismo excepcional de incentivo incide exatamente sobre essas zonas carenciadas. Para lhe dar o exemplo que lhe referi, no Norte não fazia muito sentido criar um incentivo quando já só falta a cobertura de 3,7%, penso que é 3,7% exatamente, % das pessoas, uma vez que esse trabalho está a ser feito com a admissão de novos médicos
a uma razão de mais de 600 médicos de família por ano e, portanto, prevê-se que, provavelmente, já durante o ano de 2016, fique completamente resolvido o problema nessas zonas onde já se está muito perto dos 100%. Nas zonas mais carenciadas, de facto, cria-se este mecanismo de incentivo, que é um incentivo de natureza financeira. É um incentivo que oscila entre cerca de 648 euros e 741 euros, dependendo exatamente do número de utentes que são acrescentados a cada médico de família, como eu referi, numa base voluntária, portanto, de adesão voluntária. São definidos escalões que variam consoante o médico tenha 35 horas semanais de trabalho ou 40 horas semanais, porque, como sabe, existe também essa dupla situação relativamente a alguns médicos. Uns têm contratos de 35 horas, outros têm contratos de 40 horas e, consoante os casos, são definidos os escalões, mas, basicamente, estes incentivos são incentivos de natureza financeira para vigorarem, no máximo, durante 2 anos, precisamente porque se prevê que, a partir de 2017, toda a cobertura esteja resolvida através dos outros mecanismos. Portanto, este mecanismo de incentivo excepcional é transitório durante 2 anos, de adesão voluntária, e oscila entre cerca de 648 euros e 741, escalonado de acordo com, consoante os médicos tenham uma situação de 35 ou de 40 horas semanais e consoante a adesão, o número de utentes que cresce por médico na prática pode ir até ao máximo de cerca de 320, penso eu, para atingir os rácios que são rácios considerados internacionalmente aceitáveis. Para lhe dar uma ideia dos valores que estamos aqui a falar, quando foi feita esta negociação, ainda no tempo do governo anterior, estipularam-se rácios de utentes por médico de família muito abaixo daquilo que são médias comparáveis com outros países europeus. Por exemplo, em países como a Holanda, existem mais de 220 utentes, cerca de 2.300 e 50 pessoas por médico de família, quando em Portugal, atualmente, os novos contratos estão a ser feitos com cerca de 1.900. Com este incentivo, permite-se que os médicos, por adesão voluntária, possam crescer até racionais da ordem dos, mais precisamente, 2.266. Será o número máximo. E é de acordo com o escalão do número de utentes que forem acrescentados por cada médico que o incentivo financeiro está escalonado nessas ordens de valores. Mensal. Por 12 vezes por ano. 12 prestações por ano.